verdade. São coisas, situações cotidianas, né, que nós passamos, gerada por nós mesmos. Porque as aflições, ele fala assim, mas eu vivo num mundo de aflições. Mas quem causa essas aflições, né? Somos nós. Quem causa as guerras? Somos nós. Porque o Pai, Ele nos criou o espírito simples e ignorante. E nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje. Para quê? Para evoluirmos. E como se dá essa evolução? Nós estamos aqui para aprender e para evoluir, mas só se evolui na prática do bem, né? Então, por isso, e o Pai não nos condena, não nos julga, tudo isso nós conseguimos fazer por nós mesmos, né? Então, a gente não precisa que ninguém crie muita confusão na nossa vida, a gente mesmo cria, né? Usando o nosso livre-arbítrio. E hoje eu trouxe capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e nós vamos falar do item 23, os tormentos voluntários. Então eu vou ler aqui um pouquinho e nós vamos falar. O homem está incessantemente à procura da felicidade, que ele foge sem parar, pois a felicidade pura não existe na terra. Entretanto, apesar dos sofrimentos que formam o desfile inevitável desta vida, ele poderia, pelo menos, desfrutar de uma felicidade relativa, se não condicionasse essa felicidade às coisas perecíveis, ou seja, às coisas materiais. E sujeita às mesmas contrariedades, ou seja, aos prazeres materiais, em vez de procurá-la nos prazeres da alma, que são uma antecipação dos prazeres celestes imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real aqui na terra, é ávido por tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo, e coisas curiosas parece criar propositadamente tormentas que dependia só dele evitar. Porque nós somos assim, todos os dias nós brigamos por algo, nós corremos atrás de algo, né? E do que nós corremos atrás? Das coisas materiais, né? São problemas de casa, são problemas no trabalho, trabalho muito, não tenho dinheiro. E assim a vida vai passando, aí a gente fala assim, a gente começa, né, quando eu terminar a faculdade, vamos lá atrás, aí eu vou conseguir ser feliz, né, porque eu já estudei, vou arrumar um emprego mais tranquilo, eu vou conseguir ser feliz. Faço tudo isso, consigo aquele emprego, começo a reclamar que trabalho demais, que ganho pouco, agora eu tenho filhos, tenho que sustentá-los. Mas eu vou ser feliz quando meus filhos estudarem, fazer faculdade. Os filhos estudam, uns fazem, outros não. E aí a gente fala, mas está faltando alguma coisa, né? Não comprei minha casa própria, compra a casa própria, enfim. Estruturou a vida inteira. Só que a gente mesmo não sabe dessa estrutura, porque a gente continua reclamando. Hoje eu estou com um problema, resolvo o problema. Eu cristalizo tanto aquele problema na minha vida que eu consigo resolver e não percebo. Aí alguém pergunta, e aquele problema lá que você tinha, o que aconteceu? Problema? Gente, nem lembrava. Nossa, são tantas coisas na minha vida que eu nem lembrava daquilo. Mas nós pedimos a Deus que nos ajudasse. Muitas vezes o problema é tão sério, que na verdade, gente, não são problemas, são desafios que nós mesmos, né, adquirimos. Então, se nós encararmos como desafio, talvez fique mais leve. Então, nós vamos prestar mais atenção quando isso for resolvido. Porém, isso não acontece. Eu estou com um problema muito sério. Se Deus me ajudar a resolver esse problema, eu vou mudar. Nem vou reclamar mais, né? Porque é tão sério que realmente, às vezes é um problema com o filho, às vezes é problema no emprego, às vezes é saúde,
né? Porque isso nos derruba mesmo. E aí eu resolvo, eu fico bem, mas eu continuo lutando por algo que eu não sei o que é. Chega o fim da nossa vida, como nós estamos, cheio de doenças, porque nós, desde o início, a gente começou a se consumar, né? Então, às vezes, o nosso corpo nada mais é do que todo o resultado de uma má vivência, porque nós não paramos um minuto para agradecer, para começar uma nova etapa e perceber que aquela foi resolvida. Muitas vezes nós olhamos para o outro, e aqui fala, vou ler só mais um pedacinho, fala o seguinte: haverá maiores tormentas do que aquelas causadas pela inveja, pelo ciúme. Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão sempre excitados pelo desejo. O que eles não têm, os outros possuem. Causa-lhe insônia. Quer dizer, eles têm tudo. Muitas vezes trabalham junto comigo. Eu não consigo nada. Eu não consigo nem paz na minha casa. A pessoa aí não é uma pessoa boa e tem um carrão, né? Subiu de cargo na minha frente, né? E eu aqui, né? Onde está Deus? O sucesso de seus rivais lhe dá vertigem. Seu único interesse é o de menosprezar os outros. Toda a sua alegria está em excitar os insensatos como eles, a ira do ciúme, de que estão possuídos, pobres insensatos. De fato, nem sonha que talvez amanhã será preciso deixar todas essas futilidades cuja cobiça envenena as suas vidas. Não é para eles que se aplicam estas palavras: bem-aventurados aflitos, pois serão consolados. Por que não é aplicada? Porque bem-aventurados aflitos, o que quer dizer? Bem-aventurado significa os felizes. Como que eu posso estar feliz se eu estou passando por toda essa aflição que me corrói, que me consome, que eu não consigo olhar para mim a não ser para o outro, olhar o que o outro tem, o que o outro conseguiu e reclamar de Deus que não olha para mim? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que eu sofro tanto? Se eu parar, se eu respirar e começar a olhar à minha volta, eu vou ver que eu tenho uma família, eu tenho um amigo que está sempre ali pronto para ouvir as minhas reclamações. Então, assim, Deus não desampara ninguém. E Deus, ele é para todos nós. Só que cada um tem um entendimento. O que para um é um castigo, para outro é uma oportunidade de evolução, né? O que para um é uma tragédia, para outro é uma prova que se deve passar, né? Então, bem-aventurados aflitos é quando nós compreendemos que nós não estamos sendo castigados, que aquilo que eu estou passando pode ser para minha evolução, pode ser para o meu crescimento, pode ser para que eu possa parar de reclamar tanto da vida, reclamar do meu salário, reclamar da minha família. Ninguém me entende, né? Eu faço tudo por eles. Na verdade, eu vivo para eles. Na hora que eu mais preciso, eles me viram as costas. E isso eu vou, ao longo da minha vida, eu vou falando, eu vou reclamando e nem durmo. Porque a minha cabeça está tão cheia que eu não consigo dormir. Eu só vou reclamar. Chega um momento que ninguém me aguenta mais. O que acontece? Não tenho ninguém, né? Por que eu não tenho ninguém? Porque são egoístas, né? Porque cada um foi cuidar da sua vida. Isso a gente vê tanto acontecer, não é lá fora, é dentro das nossas casas. Então que nós possamos ser os bem-aventurados, que nós possamos encarar as aflições que nós colocamos na nossa vida como oportunidade de crescimento. Deixar o outro, ele vai crescer também, ele no momento certo ele vai entender, mas a pessoa é ruim, mas e eu, como que eu sou? Né? Então, lembrar daquela parte do Evangelho
que Jesus fala, amai a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, que resume tudo que Jesus veio nos trazer. Porque quando nós nos amamos, quando nós amamos a Deus, nós respeitamos as suas criaturas e os nossos irmãos. E, consequentemente, nós nos amamos também. Então, quando eu me coloco no lugar do outro, eu não gostaria que isso fosse feito comigo. Então, nós paramos, sim, de cobrar, de reclamar. Não é que a gente vai parar totalmente, mas a gente começa a diminuir, começa a ver que a vida é boa, que estar aqui é bom e que nós estamos no planeta que precisamos estar, com a família que nós escolhemos, não escolhemos. Em algum momento nós escolhemos. Então vamos tentar conviver melhor. Vou amar? Não sei, mas eu vou respeitar e eu vou tentar conviver um pouco melhor. Vou fazer a minha parte sem exigir do outro. E aí sim, a vida vai ficar mais tranquila para nós. Vamos resolver todos os nossos problemas? Não. Porque a evolução, ela se dá em milímetros. Então, aos pouquinhos, nós vamos começando a compreender que o Pai é bom e que Jesus trouxe o seu Evangelho como modelo para nós, porque ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E aqui eu achei interessante uma palavra, eu vou ler só um trechinho para a gente encerrar, que diz o seguinte, eu vou ler a parte que está escrito ser feliz. Gente, a felicidade, ela é momentânea, ela é um momento. Hoje eu estou feliz, daqui a pouco eu não estou mais. Então, felicidade são momentos que a gente precisa aproveitar. Ser feliz, pode sim ser feliz, mas isso tem um preço. Aceita-te como és, sem esperar destaque, conserva a disciplina de teus próprios impulsos. Não faças contra alguma não faças compra alguma que não possas pagar. Em matéria de afeto, vives os teus compromissos. Deseja Deus, ajuda, porém, a quem busca ajudar-se. Ou seja, Deus ajuda aquele que quer ser ajudado. Então, Deus ajuda, porém, a quem busca se ajudar.